Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o mal sumindo, multidões cantando hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a esse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o mal se unindo, multidões cantando hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, sempre Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz.
Mais uma quarta-feira, mais uma semana que podemos, no meio dela, estarmos juntos, partilhando das coisas do Senhor, falando daquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. Hoje é quarta-feira, dia 30 do mês de junho, encerrando esse mês de junho, damos a você que está conosco as boas-vindas para termos uma noite certamente marcada pelo louvor ao Senhor, marcada pela edificação, marcada pelo estudo bíblico, marcada pelos momentos que teremos agora de oração. Seja muito bem-vindo e permaneça conosco, fique aqui conosco durante esse período, um período especial, um período gostoso, um período edificante para estudarmos juntos a palavra de Deus, para orarmos uns pelos outros e também para cantarmos, louvarmos ao Senhor. E nós vamos começar esse momento então louvando ao Senhor. E eu escolhi para nós iniciarmos, cantarmos juntos o cântico intitulado Aclame ao Senhor. Vamos juntos louvar ao Senhor, cantando todos com alegria, com fé e com o coração cheio de Deus, este belo hino, esse belo louvor ao nosso Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo,
e te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Quão belas e incomparáveis são as promessas do Senhor para nós. Que assim, firmados nessa convicção, nessa certeza deste amor, nós possamos estar com o coração voltado para Ele, com o nosso espírito alegre pelo seu amor e certos de que Ele tem cuidado de cada um de nós. Oremos nesse instante. Grandioso e poderoso Senhor, Deus das nossas vidas, nosso Deus, Senhor e Pai. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por esse momento que temos na tua presença. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos porque podemos, ó Pai, ao final desse dia, ter alguns instantes na tua presença e na tua presença, ó Pai, compreendermos a grandeza, a profundidade, a largura, a altura, ó Pai, do teu grande amor. Que possamos, ó Pai, estarmos uma vez mais maravilhados diante do teu grande amor. Certos, ó Pai, de que o Senhor, o nosso bom Deus, aquele que tem cuidado de nós, o Senhor, ó Pai, está dia a dia, momento a momento, ó Pai, escrevendo a nossa vida, ó Pai, com o teu toque de amor, com o teu toque da fé, com o teu toque de graça. Te agradecemos, ó Pai, por tudo isso, te agradecemos pelo teu grande amor. Pedimos a tua orientação, ó Pai, para esse momento, que seja de bênção, seja de edificação, seja, ó Pai, de graça e misericórdia das nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos por isso, e em nome de Jesus, ó Pai, é que oramos, agradecidos. Amém. Amém. Nós vamos ainda louvar a Deus com mais um hino, e eu escolhi para louvarmos a Deus nesse instante o hino 221 do nosso inário, hino intitulado Um Vaso de Bênção. Nesta noite nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. E verdadeiramente o Espírito Santo nos capacita para sermos um vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Louvemos ao Senhor. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor.
Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos dos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mister uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós somos um vaso de bênçãos nas mãos do nosso Salvador. Que aquilo que cantamos seja não apenas a expressão dos nossos lábios, mas também o desejo meditar do nosso coração nesse instante. Nós vamos, nesse momento, passar ao estudo bíblico desta noite. E uma semana mais falaremos a respeito do tema que temos aprendido, meditado, estudado ao longo das últimas semanas. As doutrinas cristãs, as doutrinas da Palavra de Deus. Por que estudarmos as doutrinas da Palavra de Deus? Porque por meio delas podemos compreender, podemos reforçar, podemos relembrar aquilo que é a essência da nossa fé. Aquilo que cremos, como cremos, por que cremos. Compreender as doutrinas da Palavra de Deus nos leva a compreender a nossa fé, a exercitá-la e, uma vez mais, a experimentá-la. E é isso que nós temos feito semana após semana, quarta-feira após quarta-feira. Hoje, o nosso tema é a obra do Espírito Santo. E já que estamos falando de obra, por várias vezes você verá ferramentas que servem para aperfeiçoar, para corrigir, para consertar. Porque é isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos aperfeiçoa, ele nos corrige, ele nos conserta. Então o efeito temático é exatamente este: compreendermos a obra do conserto que o Espírito Santo faz em nós, a transformação, a correção, a obra grandiosa que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. E para nós iniciarmos, abra a sua Bíblia, a Palavra de Deus, em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1,
versículo 13 e 14. Abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, apenas esses dois versículos nesse momento da palavra de Deus, mas ao longo do nosso estudo bíblico, outros textos também leremos. Carta de Paulo aos Efésios 1, verso 13 e 14 diz assim: tendo nele também crido, nós, todos nós, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O Espírito Santo que nos sela e que é o penhor da nossa herança. Ao falarmos hoje especialmente da obra do Espírito Santo, nós falaremos daquilo que o Espírito Santo faz na vida do cristão, aquilo que o Espírito Santo faz na vida daquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, na vida daquele que confia em Jesus, na vida daquele que se entrega ao nosso bom Senhor. Qual a obra do Espírito Santo em nós? Qual a essência da obra maravilhosa do Espírito Santo nas nossas vidas? Há pouco, lendo na palavra de Deus, nós enfatizamos naquele texto bíblico que a obra do Espírito Santo está relacionada à salvação. O Espírito Santo que nos sela, quer dizer, a garantia da salvação, e o Espírito Santo que é também o penhor, aquele que garante, que confirma a boa obra de Deus que já iniciou-se e há de ser completada em nós. Portanto, o Espírito Santo tem como obra ele aplica a obra de Jesus dos seus escolhidos. Qual obra que ele aplica? Ele aplica a obra de falar, de recriar-nos, aperfeiçoar-nos e habitar em nós. Ele fala ao nosso coração, ele nos recria, nele somos aperfeiçoados e ele habita em nós. Essas são algumas das obras do Espírito Santo, obras essas divinas que o Espírito Santo realiza em nós. Quando nós falamos da obra do Espírito Santo, nós estamos falando então da transformação que o Espírito Santo gera, em cada um de nós. O Espírito Santo gera uma transformação incomparável. O poder do Espírito Santo, o seu agir, visa nos transformar, visando nos aperfeiçoar, para sermos aquilo que Deus deseja que venhamos a ser. Não há como a gente não destacar a transformação que o Espírito Santo gera em nós. Ele fala ao nosso coração. Ele nos recria, nos dá uma nova natureza. Ele nos aperfeiçoa e em nós ele habita. Podemos dizer que o papel do Espírito Santo é nos recriar. Nós que éramos seres humanos caídos e nos aperfeiçoar conforme a imagem de Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo em nós. Nos recriar, criar novamente, nos dar uma nova e santa identidade, nos aperfeiçoar conforme a imagem de Cristo. O Espírito Santo tem exatamente esse papel. Eu até gostaria de ler aqui Gálatas, abra sua Bíblia uma vez mais. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, texto muitíssimo conhecido. Texto que narra-nos a respeito dos frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, verso 22 e 23, falando daquilo que é o papel do Espírito Santo de nos recriar, nos transformar, falar ao nosso coração, habitar em nós. Esse texto bíblico nos lembra
exatamente deste papel. O texto bíblico, conforme os escritos, do apóstolo Paulo, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. O amor que vem do Pai, com o qual somos chamados a também amar a Ele e aos nossos semelhantes. Alegria, uma nova condição de vida. Paz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Longanimidade no relacionamento com o próximo. Benignidade também no relacionamento com o próximo. Bondade como expressão do amor divino, o qual expressamos também ao nosso próximo. Fidelidade, fidelidade à palavra, fidelidade a Deus. Mansidão, como uma característica de um temperamento transformado por Deus. E domínio próprio. Marcas essas que são frutos do agir do Espírito Santo em nós. Não somos nós que somos assim. É Deus que assim nos faz pelo agir do Espírito Santo. O papel, então, do Espírito Santo é nos recriar, nos fazer aperfeiçoados, nos aperfeiçoar até o grande dia e nos aperfeiçoar a imagem de Cristo. O Espírito Santo é aquele que aplica, como nós falamos, a obra de Jesus. Ele fala ao nosso coração, ele nos recria, ele nos aperfeiçoa e ele habita em nós. Mas, pastor, como que o Espírito Santo faz essa tão grande obra? Como que o Espírito Santo nos aperfeiçoa? O Espírito Santo nos aperfeiçoa através da palavra de Deus. A Bíblia, ela foi construída por meio da inspiração do Espírito Santo. A Bíblia, como obra inspirada, como obra revelada, ela foi feita pelo agir do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que nos ilumina para compreender. Não há como nós não lermos nesse momento, novamente, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, 21. Lembro-me de termos lido esse texto no último domingo, na última quarta-feira, melhor dizendo, e meditamos também nesse texto falando da obra do Espírito Santo. Hoje, continuando a falar dessa obra, o Espírito Santo nos transforma, mas por meio do quê? Por meio da palavra. A palavra que Ele mesmo revelou. A palavra que Ele mesmo inspirou. A palavra que Ele nos ilumina para compreender. Veja que há um processo de conclusão. O Espírito que revelou, que inspirou, é o Espírito que nos dá a compreender essa palavra. E por meio da compreensão dessa palavra, Ele nos transforma. 2 Pedro 1, 21 diz assim: a profecia, qualquer profecia, nunca foi produzida, nunca foi dada por vontade de homem algum. Mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Somos sim transformados pelo agir do Espírito Santo por meio da sua palavra. E é o agir do Espírito Santo, ou a transformação que o Espírito Santo faz por meio da sua palavra, que faz com que nós, os escolhidos de Deus, batizados com Cristo, com o Espírito Santo, unidos à igreja, nos tornemos agora templos de habitação do Espírito Santo. Eu gosto muito dessa expressão. Nós somos templos de habitação do Espírito Santo. Já não somos mais o que éramos. Já não somos mais vasos de desonra. Já não somos mais frutos do nosso próprio pecado. Já não estamos mais como filhos da ira, mas somos transformados e somos templos do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo que nos transforma por meio da palavra, nos batiza em Cristo, nos une à igreja para sermos aquilo para o qual o Senhor Deus, o Pai da eternidade, nos escolheu.
nos escolheu para sermos oráculos santos da sua palavra. 1 Coríntios capítulo 6, abra sua Bíblia. Um penúltimo texto que eu quero ler aqui, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 a 20. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 a 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? O que nós somos? Templo do Espírito Santo. O próprio Deus que habita em nós. Espírito Santo proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, o que somos então? Somos propriedade exclusiva de Deus. Fomos comprados por um bom preço, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Somos, então, meu irmão, minha irmã, pela obra do Espírito Santo, transformados, recriados, nascemos do Espírito. Fomos, então, transformados, aperfeiçoados, temos os frutos do Espírito, para sermos habitação, templo do Espírito Santo de Deus. É isso que nós somos. É para este fim que nós fomos criados. É para este fim que o Santo Espírito de Deus opera em nós. E opera fazendo-nos moradia do Senhor. Opera-nos, levando-nos a pertencer exclusivamente a Ele. Podemos, então, caminhar para a conclusão de nosso estudo, dizendo que a importância do Espírito Santo para a nossa salvação, para a nossa santificação e para o nosso crescimento é o passo para não apenas compreendermos, mas vivermos essa doutrina. O que eu quero dizer com isso? Que é por meio do Espírito Santo que ocorre a nossa salvação. É por meio do Espírito Santo que ocorre a santificação. E é também por meio do Espírito Santo que ocorre o crescimento para sermos aquilo que Deus deseja. Somos pelo Espírito Santo recriados, transformados, aperfeiçoados, moldados, e por meio dele somos transformados em habitação, templo do Santo Espírito do Senhor. Esta é a obra maravilhosa de Deus em nós. É esta obra que ocorre por meio exclusivamente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa obra, é o Espírito Santo que aplica a obra de Jesus. Lemos que nele nós somos selados. Nele nós temos o penhor da salvação. É o Espírito Santo que realiza tão grande, tão maravilhosa obra em nós. E a realiza, o último texto que eu quero ler com você, Atos 1:8. Ele realiza para que possamos ser testemunhas desse amor do Senhor expresso em Jesus e conhecido por meio do Espírito Santo. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins do mundo. Meu irmão, minha irmã, somos transformados por Deus, pelo Espírito Santo. A obra do Espírito Santo tem um propósito. A obra do Espírito Santo tem um objetivo nas nossas vidas. E o objetivo desta obra é nos transformar, nos recriar, nos aperfeiçoar, nos corrigir, para que possamos ser vasos de bênção, como cantamos há pouco, nas mãos do Senhor. Sim, nós somos vasos de bênção nas mãos do Senhor. Mas nós, por nós mesmos, jamais seremos.
É o Espírito Santo que nos transforma, capacita-nos, que nos regenera, que nos dá uma nova vida. Portanto, como aplicação desta doutrina, gostaria que você, nesse momento, pudesse orar ao Senhor. Orar ao Senhor clamando para que o Espírito Santo conclua, confirme, realize com intensidade a sua obra na sua vida. Certamente ele já está a realizar, mas que ela seja ainda mais intensa, mais completa, mais aperfeiçoada, renovada, concretizada, fortalecida, e assim você venha dia a dia a ser testemunha do Senhor, como há pouco lemos. Testemunha onde você está, a sua Jerusalém. Testemunha ao seu redor, a sua Judéia. Testemunha onde você vier um dia estar, a sua Samaria. E testemunha mesmo onde você nem imagina que possa chegar a sua palavra, os seus pensamentos, as suas ações, até os confins da terra. Que a obra do Espírito Santo nos faça dia a dia testemunhas do amor, da graça, da misericórdia do nosso Deus. Que assim você ore, que assim eu possa orar, e que assim essa obra possa ser firmada e confirmada dia a dia em nossa vida. Vamos orar nesse momento? Eterno e poderoso Deus, a Tua palavra nesta noite nos desafiou, ó Pai, a compreendermos uma vez mais a grandeza do Teu amor. Amor que nos constrange, amor expresso em Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas amor, ó Pai, que nos transforma para sermos, ó Pai, parecidos contigo. Amor que nos transforma, ó Pai, para sermos a semelhança de Cristo. Amor que nos transforma para, por meio do Espírito Santo, ó Pai, podermos ser habitação, templo do Senhor. Possamos, ó Pai, ser testemunhas. Que o Senhor, por meio do Espírito Santo, continue, ó Pai, a nos recriar, a nos transformar, a nos aperfeiçoar, a nos ajustar, ó Pai, para que possamos dar os frutos verdadeiros do Espírito Santo, ó Pai. Que possamos ser Tuas testemunhas, onde estamos, junto aos nossos familiares, amigos, onde nem imaginamos, ó Pai, que possamos dar os frutos do Espírito Santo. E assim, ó Pai, sermos fiéis testemunhas do Teu nome, do Teu amor, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, pela Tua palavra nessa noite. Graças te damos, ó Pai, pelo desafio que ela nos traz. E verdadeiramente, ó Pai, graças te damos por cada irmão, cada irmã que está conosco nesta noite. Cada família, ó Pai, ora aqui representada. Que a Tua graça, o Teu amor esteja sobre cada um deles. E assim, vivificados e abençoados pelo Senhor, possamos, ó Pai, estar fortalecidos na força do Teu poder, edificados na Tua palavra e esperançosos pela certeza da Tua graça que não falha. Graças te damos por tudo, Pai. Abençoa-nos, dá-nos um restante de noite de paz, de amor e um restante de semana, ó Pai, fortalecidos por Ti. É assim, ó Pai, em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, com alegria pudermos estar compartilhando da palavra de Deus nessa noite. E eu também quero com alegria lhe fazer um convite. Convite para estar conosco neste domingo, às 18h30 em nossa igreja. Convite para estar conosco, para juntos falarmos da mensagem do Senhor. Uma vez mais, estaremos compartilhando da palavra do Senhor. Uma vez mais, estaremos meditando no Teu santo livro. E assim você pode também estar conosco. Esteja conosco presencialmente a partir das 18h30, onde também ministraremos, celebraremos a ceia do Senhor. Se por algum motivo justo você não puder estar, o culto será também transmitido por meio do Facebook, mas fica aí o convite e o incentivo para você estar participando juntos conosco, onde louvaremos ao Senhor. Quero encerrar esse momento deixando um louvor, deixando uma canção para você. E o desejo é que esse louvor possa abençoar a sua noite, edificar a sua vida. Que Deus te abençoe,
Que o Senhor esteja sobre você e que no restante dessa noite e dessa semana Deus esteja a abençoar a sua vida. Rude cruz se erigiu, bela ao dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, na vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele do lar uma parte na glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por